Boa tarde. Boa tarde a todas, todos e todos. Estamos dando continuidade ao evento de comemoração do Festival dos SUS de 30 anos. Celebrar e resistir. Parabenizo o coletivo pela iniciativa de desenvolver esse evento em defesa do SUS. Meu nome é Dagmar Antônia Camisão Silveira, sou gestora de recursos humanos e fui convidada a fazer parte desse evento pela Casa Laudelina de Campos Melo, onde também presto minha contribuição. Como mediador, iniciaremos essa mesa com o tema Vidas Negras Importam, discutindo a luta contra o racismo e a valorização do indivíduo negro no ambiente da saúde. Nós teremos um tempo de 1h10, sendo que as debatedoras farão 25 minutos cada uma, depois passaremos para as perguntas e considerações gerais, finais e agradecimentos. Para a composição dessa mesa, apresento nossa querida amiga, Aparecida do Carmo Miranda Campos, mestre em saúde coletiva pela FM Unicamp, assistente social do Hospital Dia da Unicamp, atua como profissional no programa de IST-HIV/AIDS, é membro suplente do Comitê Técnico de Saúde de Campinas e do Fórum de Integração Afro-Brasileira da Unicamp, com participação no Comitê Nacional da Saúde da População Negra, pesquisadora em serviço e militante sobre a saúde da população negra. Nossa outra amiga também é a Cíntia Vilas Boas. Ela é psicóloga, educadora social, militante do Movimento Negro de Campinas, vice-presidente do SINS São Paulo e consultora do SUS. E agora, vou passar a palavra para Maria Aparecida. Seja bem-vinda. Oi. Estou tendo uma interferência no seu microfone. Eu vou sugerir que ela saia da sala e volte. Eu acho que talvez isso resolva. Ok, vamos aguardar um minutinho. Uhum. Oi, estão me ouvindo? Sim. Pode falar. Então, de novo, né? Boa tarde a todas, todos e todes. Eu queria começar agradecendo né, as organizadoras e os organizadores do grande e importantíssimo evento, né? Que é esse Festival SUS Vivo 30 anos, celebrar e resistir. Né? É um prazer estar aqui, poder contribuir desse festival que tem sido riquíssimo, né? Desde ontem, 30 horas aí de palestras, de curso, acho que maravilhoso. E o convite que nos foi destinado, então, com a temática foi Vidas Negras Importam. Por que falar de saúde integral da população negra? Eu inicio minha fala afirmando que vidas negras importam sim, e devolvendo a pergunta a todas, todes e todos participantes, por que falar de saúde integral da população negra? E o silêncio é para nos incomodar, né? E então proponho que conversemos sobre.
entendendo a lógica do racismo que atravessa historicamente essa população e que repetidamente vem dizendo, falando, afirmando, reafirmando, tanto quanto todo o movimento negro e os intelectuais que estão antirracistas, que estão na luta, né, do antirracismo no mundo e, obviamente, aqui no Brasil. Né? E quando eu falo que repetidamente o termo racismo, né, essa temática, ela é histórica, construída historicamente, e a gente vem, a cada vez que se apresenta uma live, que vai para uma mesa, que vai falar de saúde da população negra, tem que dizer que o racismo é um determinante de morte, né? E que está ligado desde a diáspora dessa população negra do continente africano, como escravizados para outros continentes, até hoje, perpassando, e no Brasil, ele se coloca como uma vértebra do Estado, né? Vai descorrendo e reaplicando, e através das instituições, e como diz Silvia Almeida, que é uma referência em racismo estrutural, e do qual tenho feito também o meu livro de cabeceira, de leitura, para poder, inclusive, aprofundar nessa discussão, né? Ele vai dizer que a naturalização de pensamentos e situações, que o racismo é a naturalização de pensamentos e situações que promovem a discriminação social. E diz ainda, né, que, independente de aceitarmos ou não o racismo, ele constitui as relações no seu padrão de normalidade. E esse racismo, dentro da normalidade, está relacionado com o biopoder de Foucault, né, que é a divisão de pessoas que devem viver e que devem morrer. E, então, a famosa necropolítica, corpos negros. A partir dessa introdução sobre racismo e que afeta todos os segmentos da vida cotidiana da população negra, a saúde, com certeza, está diretamente afetada por este viés. Pensar saúde da população negra é um marco forte e legal do movimento negro brasileiro, desde que aqui no Brasil constituído. E aí eu digo que o movimento negro brasileiro, ele está constituído desde a partir do primeiro navio que aportou esse país, trazendo, então, os nossos ancestrais do continente africano. Né? E para poder... E por isso, então, é preciso falar da saúde da população negra, porque o racismo ele é transversal, né? Ele é transversal, é transversalizado, e ele é um determinante de morte, como eu disse anteriormente, né? Então, a gente, para poder falar um pouco dessa política e a forma como ela foi constituída, teria que fazer, então, um pouco dessa retórica e trazer esse referencial do racismo desde dos primórdios, quando aqui chegaram, então, os povos africanos, né? Agora, obviamente que o movimento negro ele vai se incorporando e se incorporando à medida que ele a população vai aumentando, né? E as questões colocadas através da escravização no Brasil, da forma como foi escravizado os negros, né, no país, foi fortalecendo, então, essa luta do movimento negro antirracista, né? E o movimento negro ele vem se estruturando desde lá, né? E ele ganha uma força com a Frente Negra Brasileira. Depois, em 1970, então, ele começa a bater forte
contra o governo, dizendo o seguinte: olha, existe uma população negra nesse país, né, que teve toda uma história de ancestralidade, que trabalhou para a construção e para a melhoria e desenvolvimento desse país, e agora é uma mão de obra substituível por uma imigração, né, uma imigração europeia, formalmente constituída e oficialmente, né, decretada pelo governo, então, de Getúlio Vargas, naquela época anterior, que diz que precisa o país passar por um embranquecimento. E a partir daí, o movimento negro, então, ele vai se estruturando, vai se inflamando e começa a pensar e discutir as questões relacionadas à população negra num país onde tem uma exclusão enorme dessa população por parte do Estado e do governo, né? E aí, o tempo inteiro, o movimento negro vem discutindo a importância da inclusão dessa população historicamente dentro do país. E nós temos, então, a gente vai caminhando e chega um momento, então, em 1986 a 88, a questão da reforma sanitária no Brasil, e que, nessa discussão da reforma sanitária, o movimento negro já está bastante inflamado, né, e discutindo a importância da saúde dessa população negra nesse país, né, que é um país que, majoritariamente, era constituído pela população negra, né, então, fala-se dessa importância e, nesse caminhar, se discute, né, vai se pensando, então, que é preciso construir uma saúde mais universal, mais ampla, que ela consiga acolher todos e todas, né, todas as pessoas, e que ela seja pensada de uma forma universal e que ela seja includente e não excludente, né? E, então, a partir de 88, depois da reforma sanitária, onde o movimento negro afirma, olha, é preciso olhar para a saúde da população negra, e aí, a partir da Constituição, que diz que todo e qualquer cidadão nesse país, né, tem direitos iguais, independente de raça, cor e religiosidade. Então, a partir daí, nesse momento, com esse tipo de discussão, o movimento negro vai para cima, então, do governo para dizer: se somos todos iguais, por que existe, então, essa exclusão que nós estamos tentando dar visibilidade e falar há muito tempo e isso não acontece? E no governo, então, no final do governo de 99 a 2001, começa-se um movimento grande para discutir essa questão da saúde da população negra, onde as mulheres são protagonistas dessa história, né? E aí a gente vai ter, então, a Conferência de Durban, e na Conferência de Durban é reafirmada a questão do racismo e do xenofobismo, e que o Brasil, então, signatário da carta e da conferência lá, tem que discutir, então, um pouco mais e mais amplamente a questão racial e todos os segmentos que envolvem a exclusão dessa população negra, da qual a saúde ela está dentro, né, e compõe, então, essa discussão. A partir daí, reafirmando isso, volta-se, então, o pessoal que participou da conferência e divulga, faz uma ampla divulgação do que foi essa conferência e o movimento negro, através das mulheres que já vinham discutindo a questão de saúde, né, ele pega, então, e acaba por criar alguns eventos, já pensando, então, na saúde da população negra e construindo junto, pensando na construção de uma política integral para a população negra, né, de saúde para a população negra. E, nesse período, o governo que estava, então,
novamente, esse governo vai dizer, bom, vocês estão me dizendo que existe um diferencial no atendimento da população negra, né? Do nascer, do viver e no morrer. Quais são os dados e indicadores que vocês têm para poder afirmar e reafirmar isso, para que, de fato, a gente possa pensar numa política mais focalizada para essa população? E aí, então, nesse momento, saem alguns editais, saem algumas pesquisas, e são pesquisas que vão perguntar, né, sobre a saúde da população negra, e, naquele momento, então, o programa de HIV/AIDS no Brasil era um programa que tinha dado certo, que tinha um rosto, que tinha um formato, que tinha uma potência. Então, foi pensado, através do Ministério da Saúde, que pudesse, então, ligar a questão de pesquisa com recorte racial a questões de HIV/AIDS. Foi nesse momento, então, que nós, da Unicamp, uma equipe de assistentes sociais e mais um infectologista, resolvemos mandar um projeto de pesquisa. E, então, nesse projeto de pesquisa, junto com o Brasil inteiro, com várias outras pesquisas, foram aprovadas 17 pesquisas, das quais uma era nossa, que fazia um comparativo de atendimento entre brancos e negros no hospital das clínicas da Unicamp, num programa de DST/AIDS, no Hospital Terciário Quaternário, né? E aí a gente conseguiu, então, através dessa pesquisa, e junto outras pesquisas foram sendo desenvolvidas, né, pelo Brasil, mostrar que a população negra fazia diagnóstico de HIV mais tardiamente e morria prematuramente, né, em função de descobrir o diagnóstico já doente, através da entrada pelo pronto-socorro, na enfermaria, ou no momento de óbito, né? E, então, com isso, a gente pôde também contribuir para fazer a devolutiva para o Ministério da Saúde, dizendo que havia, sim, um diferencial, né? Havia um diferencial de atendimento e que isso, para nós, é uma iniquidade em saúde. E assim foi, né? Os 17 editais, naquele momento, apresentaram, então, essa questão do diferencial de atendimento, né, que existe mesmo, que existia, então, esse diferencial de atendimento, e que, com certeza, colaborou e corroborou para poder emplacar essa possibilidade de se criar, então, a política integral de saúde da população negra, né? E, com certeza, essa política, ela foi pensada a partir do protagonismo, então, né? Muito do movimento negro, mais das mulheres negras que saem à frente, né? Porque elas colocam várias questões, várias pautas de discussão de saúde, né? Tanto no campo da saúde reprodutiva da mulher, com o recorte da mulher negra, né? A questão do genocídio da juventude negra no Brasil, né? Onde é um país que mata muito, e mata muitos jovens, e que a grande maioria desses jovens que morrem são jovens negros, né? E, para além disso, colocou a questão, então, a necessidade de indicadores, a questão do quesito raça-cor, né, e a criação, então, de se pensar como é que se cria essa política integral de saúde da população negra. Ela, então, sai em 2006, uma portaria, e depois, em 2009, então, o presidente, naquele momento, presidente Lula, sanciona a política, e a gente passa para um novo desafio da política, que é a implementação dessa política, né? Implantação
nos lugares que não tinham, e onde já fazia-se uma discussão, através do SUS, sobre a questão racial, como implementá-la, né? E aí, nesse momento, nós pensamos, né, juntos, trabalhando, universidades, movimento negro, sociedade civil organizada, batendo em cima da questão do racismo estrutural que o Estado tinha, mostrando, através dos indicadores, que havia um racismo institucional e que era preciso, então, implantar ou, pelo menos, implementar, aonde já se fazia uma discussão relacionada à questão da saúde da população negra, essa política. É uma política que ela foi criada a nível federal, mas que ela tem, né, como princípio dela, era discutir a questão da saúde da população negra, e com o objetivo, né, de promover essa saúde integral da população negra, priorizando, então, as reduções das desigualdades étnico-raciais, que tanto o movimento negro batia em cima, e o combate do racismo, discriminação nas instituições e serviços de saúde. E esse desafio que está posto, né, ele foi baseado em diretrizes e princípios com objetivos específicos, pensando diretamente nessa população, que, discutindo a questão do acesso dessa população ao serviço de saúde com mais qualidade, né, discutindo a questão do acolhimento e de uma escuta diversificada, porque é preciso olhar essa população com o olhar do trabalhador, né, daquele trabalhador que está vendo e que muitas vezes não percebe, mas muitas vezes percebe, né, que existe um racismo, e esse racismo ele acaba tendo seu ato em discriminação e preconceito, e desqualificando e dificultando o acesso dessa população à questão da saúde, então, né, já que o SUS é um órgão, um sistema único, universal, né, e que tem como objetivo principal na sua... ele preconiza esse acolhimento sem diferenças, né, era preciso, então, é preciso que a gente fale disso e combata disso, né? Existe um SUS preconizado que é perfeito, que é maravilhoso, mas existe um SUS praticado com muita deficiência, com muita dificuldade de fazer um atendimento mais equânime, né? E quando eu falo da população negra, aí a gente pode inserir as populações, as minorias, né? O que são chamadas de populações e são chamados de minorias, mas que atendimento de qualidade o SUS promove para a população negra, a população indígena, a população carcerária, né, a população periférica, a população urbana e outras populações aí dentro do bloco de populações de minorias, né? Mas, voltando para a saúde da população negra, era preciso, então, pensar nessa implementação e nessa implantação, pensando, então, na questão de doenças prevalentes na população negra, que já eram prevalentes biologicamente, né, doença falciforme, hipertensão arterial, diabetes mellitus, miomas, né, miomatoses e tal, e outras doenças que são chamadas de doenças evitáveis, né, e que são doenças que são determinadas, que estão dentro de um determinante social, pelas péssimas condições de viver, né, de trabalho, de moradia, de lazer da população negra, população pobre, população periférica desse país. Agora, a gente precisa lembrar que o SUS, ou a composição do SUS, a sua grande composição de SUS dependentes são negros e negras. É a população negra que é a maior SUS dependência do país, dentro do programa do SUS. Mas se a população negra
essa maior, é a maioria, como é que, então, eu estou dizendo aqui que o SUS faz diferença no atendimento? Eu falo que faz e reafirmo que faz a partir do racismo estrutural do Estado e que ele se ramifica nas instituições. Então, existe um racismo institucional naturalizado e que esse racismo, essa naturalização desse racismo desqualifica o atendimento a essa população e impede que a qualidade de atendimento, que é muitas vezes dada a outros segmentos da população, não é dado com a mesma capacidade, com o mesmo cuidado e com a mesma atenção à população negra, né? Então, assim, é preciso a gente pensar um pouco, né, em que país nós estamos, em que momento nós estamos desse país, né? Vidas negras importam? Esse grito tem ecoado o mundo inteiro, e aqui, num país que é essencialmente, estruturalmente racista, isso ecoa nos 4 cantos do país. Então, não é possível a gente falar de um SUS que tenha uma abordagem tão importante, né, de um sistema, de uma riqueza e de uma potência que é o SUS, sem a gente discutir, dar visibilidade a essa questão do racismo, né? E aí eu falo para todos os trabalhadores, para todo mundo que nesse momento está dentro, que está nos ouvindo, né? Eu também sou trabalhadora de saúde e eu sei que essa prática existe, porque ela existe, né? Eu fiz a minha dissertação de mestrado, ela traz esse recorte racial e lá no final da conclusão da dissertação ela reafirma um racismo institucional na Unicamp, no Hospital das Clínicas da Unicamp, que não é diferente, né? A repetição do macro para o mínimo. Então, eu acho que é super importante poder ter esse momento para a gente, num momento tão lindo, de um festival tão grande desses, da gente poder trazer essa discussão, porque ela é pertinente a isso. Se nós queremos, de fato, um SUS que responda, né, que ele possa ser celebrado todos os dias e ele possa ter resistência, ele precisa ser um SUS democrático, né? E como é que eu falo de democracia se eu tenho uma transversalidade de racismo forte, pungente e político no país? E, para além disso, né, Achille Mbembe, né, ele vai dizer que o racismo, que não é possível a gente viver numa sociedade democrática com um racismo tão estrutural, tão estruturante e tão determinante de morte, de necropolítica. O que é necropolítica? Né? É determinar quem vive e quem morre. Quais são os corpos escolhidos para viver e quais são os corpos escolhidos para morrer. Neste país, é bem claro que os corpos escolhidos para morrer têm sido da população negra. Então, vidas negras importam sim. Nós precisamos fazer uma abordagem sobre isso. Trabalhadores e trabalhadoras de saúde que estão me ouvindo nesse momento, é preciso que a gente leve essa discussão para os nossos espaços de trabalho. E eu acredito que a potência da implementação dessa política aqui em Campinas, que a gente já tem um Comitê Técnico de Saúde da População Negra, vai se dar na atenção básica. Então, o trabalhador e trabalhadora da atenção básica, eles serão protagonistas da implementação dessa política aqui em Campinas. Não estou eximindo os outros trabalhadores de serviço de saúde secundário e terciário, como a Unicamp, como os hospitais, as policlínicas e outros espaços privativos e particulares de atendimento. Nós temos que levar essa discussão para todos os campos, né? Indicadores, preenchimento de ficha com raça-cor é importantíssimo,
porque ele vai dizer, a partir dos indicadores, qual é a política e qual é o programa, qual é o procedimento de prevenção, de tratamento, de inclusão, de diagnóstico que será feito para esta população. E eu acredito que, à medida que a gente responda essas questões, que a gente enfrente a questão do racismo, através da força da implementação da política integral de saúde da população negra em Campinas, eu acredito que nós vamos fazer um SUS melhor. É um caminho e é um passo para a democracia. Porque nós não podemos esquecer que a população negra, além de todos esses diagnósticos, né, que eu já disse aí, como doenças prevalentes, tal, e outras que eu não disse, tem uma que não é menos importante, que talvez ela seja, de fato, sem ela não dá para falar da integralidade, que é a saúde mental dessa população negra, transversalizada e determinada pelo racismo e pela necropolítica. Esse sofrimento mental, né, esse sofrimento psíquico e essa dor enorme que essa população passa, né, perpassa por essa população, essa condição de viver eternamente na defensiva, porque eu preciso viver na defensiva, porque a todo momento eu vejo algo apontado para mim, para o povo negro, que não é saúde. Né? Nós estamos falando de saúde, saúde é o bem-estar total, né? Um bem-estar físico, psicológico, é preciso ter moradia, condições melhores de vida, saneamento básico, escola, igualdade, né? E aí vem uma pandemia para poder acabar de nos complicar a vida ainda, né? E essa pandemia, ela veio como pano de fundo para mostrar, para dar visibilidade ao tamanho da desigualdade deste país e ao tamanho da iniquidade em saúde. Porque quem mais morreu, quem mais está morrendo com a Covid nesse país é a população negra, a população pobre e periférica. Quem foi a primeira pessoa que morreu nesse país, empregada doméstica, com Covid, que pegou da sua patroa, desta elite que trouxe o Covid para nós? Quem foi? Uma mulher negra, uma doméstica que morava na favela, que pegou a doença, que cuidou da sua patroa, cuidou da casa e depois morreu. Morreu por quê? Porque não tínhamos respiradores, não tinha condições suficientes de atendimento, não tinham vagas suficientes, não tinha UTI preparada. No SUS, onde a população SUS dependente é 84% de população negra. Então, por isso que no início da minha fala eu disse, eu começo a minha fala afirmando, vidas negras importam sim, e devolvo a todos, todes e todas participantes desse evento, por que nós temos que falar de saúde integral da população negra nesse país. Ainda, a gente tem que pensar o quanto esta população sofre e o quanto a saúde mental desta população está nas mãos de muitos do governo, de trabalhadores e trabalhadoras da saúde, da própria população, dos movimentos sociais, movimento negro, movimentos civis e da sociedade como um todo, pensar e repensar. Porque saúde mental é uma questão de qualidade de vida. Mas encerro minha fala aqui dizendo que nós teremos aí a próxima companheira, né, a Cíntia, que eu não cumprimentei no início, nem ela, Dag, mas são companheiras de luta aí, que vai, então, fazer a abordagem da questão da saúde mental da população negra. Muito obrigada por essa oportunidade de partilhar um pouco com vocês. Seu microfone. Obrigada, Maria Aparecida.
pela sua explanação. E aí eu vou já complementar com uma pergunta, que é como as unidades de saúde têm se organizado para atender as especificidades da saúde da população negra? Então, é o que eu disse, eu acabei falando na minha fala, mas reafirmando. Não tem. Eu ainda não vejo isso, né? Eu não acredito, assim, eu não tenho visto esse potencial, né, dos serviços de saúde no enfrentamento dessa discussão, desse racismo estrutural e institucional, porém, eu acredito que essa discussão, a potencialidade dessa discussão vai se dar na política, ou melhor, na atenção básica, no trabalho da atenção básica. Eu acredito que o protagonismo da implementação dessa política aqui em Campinas, e acredito que no Brasil em geral, vai se dar a partir da discussão, da visibilidade, do carinho, da atenção e do cuidado dos profissionais de saúde da atenção básica e dos próprios usuários. Por quê? Nós precisamos instrumentalizar esses usuários também. Nós precisamos fornecer a eles esses dados, essas informações da importância desta política. Eles precisam entender também, mas por que tem uma política para nós mesmos? Porque está tão acostumado, às vezes, com o pouco, com a migalha da saúde, né? Que quando, às vezes, chega no hospital terciário quaternário como a Unicamp, acha que atingiu, depois do céu, a Unicamp. E a gente precisa desmistificar isso, né? E a gente precisa potencializar esses usuários, porque eles ajudarão a fazer a diferença nessa história. Eu acredito de verdade nessa possibilidade. Olá, boa tarde. Eu achei que a Dagmar fosse me chamar, mas me chamou, já estou aqui. Desculpa, o microfone estava desligado. Tá tranquilo, Dag. Pode falar, você quer falar? Eu quero. Então, Maria Aparecida, eu agradeço a sua contribuição, que nos trouxe entendimento de que o racismo também gera toda a problemática na área de saúde. Obrigada. E agora, com a palavra, a Cíntia. Bom, mais uma vez, boa tarde. Daqui a pouco vocês vão ouvir uma música do meu relógio, e daí não vou ter como parar, tá? Então eu vou seguir. Queria começar agradecendo o convite feito articulado, né? Articulado pela Beth Zusa e pela Cleusa, e reforçado pela Tida, dizendo que você precisa estar lá, você precisa falar, né? Eu andei bem quietinha esses tempos, e tô aqui, de volta, fazendo o que eu sempre fiz, fazendo o que eu sempre faço, que é falando de população negra, né? E de saúde mental. Queria agradecer aí a participação das pessoas no chat, a organização do festival, gente, que maravilha, assim, 2 dias inteiros, intensos, e eu sei que mobilizou muita gente, tem muita gente por detrás disso, e a gente precisa também olhar para que mãos e que corpos estão por trás de toda essa organização. Bom, participar desse movimento é estar em encontro, né? E já começando logo de cara com a Bell Hooks, quando diz que o encontro cura, ele só cura quando tem afeto positivo no meio de tudo isso, né? Vai doer falar disso? Vai porque a gente está falando de uma necropolítica. Mas se tem encontro com afeto positivo, é muito bom fazer esse reconhecimento, né? E se aglomerar à distância, que é o que a gente está podendo agora, né? Então, já vi muita gente falando aqui da aglomeração, tem gente de longe assistindo a gente que passou por Campinas, que foi de Campinas,
e que agora está distante, mas continua aqui com a gente, né? Então, não tem como sair daqui, de nós. Eu trabalho com juventude, então, agora eu vou falar gíria. E acho que dá para ter a compreensão do significado, ou dos significados. Porque quando a juventude faz gíria, porque não necessariamente está conseguindo falar de outras formas, né? E gíria também dá para acessar outros lugares de conhecimento. Por isso a gente valoriza a fala da juventude. E falar em juventude, queria mandar um beijo pro pessoal da Reajo, que está aí com a campanha Reajo contra o Racismo, não é só em novembro, porque não é só em novembro que preto morre, né? E a Tida terminou falando sobre a questão da saúde mental. A Tida é Tida, né, gente? A Dag falou Aparecida do Carmo, mas para mim é Tida, que daí é isso. É madrinha, então não tem como ser Aparecida do Carmo, é muito formal. Tida terminou dizendo da questão da saúde mental, e eu reforço aqui, né, porque eu estou nesse lugar da saúde mental, desses cuidados. Eu não estou no SUS, né, mas sou uma defensora do SUS, eu estou na clínica, então eu cuido da saúde, né, não no SUS, não no Sistema Único de Saúde, não na política pública, né, atuando no centro de saúde, por exemplo. E quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa, saúde mental da população preta, a gente precisa situar essa saúde que a gente está falando. Por quê? Porque pode acontecer da branquitude dizer, mas eu também sofro de depressão, eu também sofro de ansiedade, isso também acontece comigo. Só que quando a gente está falando de saúde mental da população preta, a gente precisa situar. E é isso aqui que eu vou fazer, um pouquinho, amarrar os pensamentos situados aqui. Eu tô lendo, tá, gente? Porque, assim, é muita coisa, né? Então, eu fiz aqui um emaranhado de anotações para a gente poder seguir com essa conversa. Bom, defender o SUS é importante porque o SUS é uma política pública, né? E se é pública, ela deveria ser para todas as pessoas. Mas a gente sabe que os corpos negros chegam mais tarde e que quando acessam, já estão em acelerado processo de dor, de sofrimento, de patologia ou de comorbidade. A saúde pública, ela prevê alguns cuidados organizativos em sistema. E cuidado organizativo em sistema para gestor, para trabalhador e para usuário, né? E para movimento, porque sem movimento a gente não consegue fazer uma série de implantações ou forçar, né? É o famoso chegar com os dois pés na porta. Então, o movimento faz isso também, controle social. O papel do controle social é importante nesse lugar de ter de fazer os cuidados organizativos e organizar essa saúde para que funcione desse jeito. E as implantações das políticas diversas que a gente tem dentro da política pública, que é o SUS, né? Bom, esse sistema, ele condiciona ou determina os processos de saúde e doença, né? E daí, quando a gente pensa nisso, que condiciona ou determina os processos de saúde e doença, queria fazer dois apontamentos. Quero, né? Fazer dois apontamentos. Tanto em uma quanto outra, né? Tanto saúde quanto doença, pode estar posto o sofrimento psíquico ou as implicações mentais, que algumas pessoas vão chamar de doenças mentais, né? Que chamar de doença parece que é um rolê sem cura, então não vai ter cura. Então, a gente também precisa tomar cuidado com as terminologias, porque as terminologias também passaram por um processo de colonização, né? Meu relógio tocando. Então, a gente precisa também fazer o letramento racial, né? Então, o que a gente precisa falar e como que a gente precisa chegar para a população preta para não colocar de novo no lugar da necropolítica, né? Então, talvez não falar doença mental e falar implicações mentais pode ser mais leve, né? E a outra coisa é que o racismo, ele vai ser um determinante social em saúde, como já disse a Tida na fala anterior. Bom, então, por que falar de saúde integral da população negra? Tem alguns porquês aqui. Porque nós estamos morrendo, porque nós não estamos acessando,
Porque nós somos a metade da população brasileira autodeclarada, porque nós somos 84% dos usuários do SUS. Por quê? Nós precisamos lembrar dos territórios, a gente precisa territorializar o nosso debate, o nosso diálogo, a nossa vida, o nosso corpo, a nossa movimentação. A gente precisa lembrar dos territórios. Por quê? Porque a gente precisa pensar nos processos históricos de saúde, né? Esses dois processos históricos atravessam a nossa vida. Então, a gente precisa dizer dos processos históricos de saúde. E aqui eu quero fazer um destaque, que antes da colonização chegar, como que a gente cuidava da saúde, né? Os nossos ancestrais, antepassados. E quero lembrar dos pajés com as suas ervas, cantos e danças, né? Quero lembrar que a população de terreiro tem uma forma específica de cuidado em saúde. Então, como que a gente pode falar de cuidado em saúde sem olhar para os cuidados em saúde fora do SUS, acontecendo fora do SUS, né? Então, esses porquês. E eu coloquei um último porquê aqui, lógico que, né, se fosse parar para pensar, a gente ia achar muitos outros, mas tem um outro porquê aqui, que é porque a população negra é a mais patologizada, e patologizada nesse sentido, quando tida das doenças mais acometidas na população negra, né? Por conta da negligência do cuidado, por conta do acesso tardio, né? Miomatose, hipertensão, as ISTs e por aí vai, né? E as negligências acontecendo faz com que todo esse processo patológico aconteça e vire sintoma. Porque geralmente a gente não fala, né? Ai, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Então, quando a gente não fala, as coisas viram sintomas, sobretudo para a saúde mental. Quando a gente pensa em cuidados nos processos cuidados na saúde mental. Então, a gente precisa pensar nessa questão da patologização, né? Porque é difícil quando a gente trata a doença e não a pessoa. A gente deixa de ter o olhar humanizado. E daí tem uma questão no SUS que é o SUS humanizado, né? Então, como que a gente vai fazer um SUS humanizado se a gente não olha para a pessoa e olha para a patologia, olha para a doença, né? E daí é para além de só do médico, né? Tem o médico lá no postinho, mas também tem o agente de saúde, tem a enfermeira, tem o psicólogo, né? Tem todos, as pessoas, tem o administrativo, né? Tem o guarda que fica lá na porta, tá ali no SUS, tá no centro de saúde, tá no hospital, é um profissional da saúde, precisa olhar com um olhar de humanidade, né? A gente não pode olhar só para a patologia, a gente não pode olhar para a patologia. É lógico que quando a gente vai cuidar da hipertensão, a gente vai olhar para a hipertensão, mas a gente não pode deixar de olhar para a pessoa. E é isso que acontece. Geralmente, os profissionais, as profissionais, olham para a patologia quando se trata da população negra e olha para a pessoa quando se trata da população branca, né? Isso é muito sutil. Acontece, piscou, acabou, aconteceu, e daí você fala, o que aconteceu, né? Como que eu estou sendo tratado aqui? E daí eu quero lembrar que isso também tem um braço na questão, a colonização traz isso, e o processo de branquitude traz muito isso, né, fortemente. Que a escravidão, por exemplo, foi um processo de desumanização, foi um processo violento, perverso, e de sofrimento, que valorizou a questão capital dos senhores e dos europeus, né? Então, o processo de escravização valoriza a questão capital e afeta a questão da saúde de negros e negras. Então, como desde lá já tem afetado a nossa saúde, psiquicamente falando, subjetivamente falando, inconscientemente falando, a gente precisa trazer esses processos à tona, sentir e falar disso para a gente falar, bom, tá aqui o BO, tá na nossa mão. E agora? Profissional de saúde, né? Tá aqui. E agora, né? Os processos de cuidado, sem a equidade, que também é um dos princípios do SUS, não abrange a universalidade e nem a igualdade aliás, né? Os processos de cuidado em saúde sem equidade não abrange a
universalidade e a igualdade. E daí, facilmente, quando a gente está estudando, a branquitude, daí eu digo, a branquitude não é do lugar de pele branca, eu digo de um lugar racializado e normatizado, né? A branquitude facilmente coloca essa questão como vulnerabilidade social e pobreza. Mas, digo aqui, pasmem ou não, para quem não sabe, a vulnerabilidade social e a pobreza têm cor. Se tem cor, a gente precisa olhar para a dimensão racial, a gente precisa olhar para a população preta, para a população indígena, a gente precisa olhar para essa população, né? E digo isso por quê? Porque a história da loucura também tem cor, né? Para quem acompanha aí a história da loucura no Brasil, a gente sabe que nos manicômios antigos e novos, quem estão são pretos e pretas chamados de louco, doentes e visto como uma ameaça para a sociedade. Ora, você preto e preta que está aí me escutando, você já foi colocado nesse lugar de ameaça para a sociedade? Ameaça ali para o seu vizinho, para o seu amigo, para sua... Já foi colocado nesse lugar de ameaça? Esse lugar é o lugar que a branquitude nos coloca a todo momento. Então, se é esse lugar que a branquitude nos coloca a todo momento, a gente não tem um lugar, né? Então, facilmente a gente vai entrar em alguns processos de adoecimento. Se a gente olhar para essas questões, a nossa subjetividade vai ser construída a partir daí, né? Desses lugares, dessa regra, dessa norma, né? De um lugar menos palpável, de um lugar que não é seu, do lugar do remédio e do lugar do diagnóstico, né? Falando aí de saúde, né? Então, a gente facilmente vai ser as mulheres histéricas, a mulher depressiva, vou falar de mulher aqui porque é esse lugar que eu tô, né, gente? A gente sabe que tem os homens, a população LGBT, enfim. Vai ser depressiva, ansiosa, vai ter transtorno obsessivo-compulsivo, vai ter transtorno de ansiedade generalizada, vai ser hiperativo, vai ser letárgico, né? Então, a gente sabe que... E esses diagnósticos, eles vêm facilmente porque são mais difíceis de tratar, né? Como é que a gente trata e cuida da depressão de uma pessoa que acessa tardiamente, de uma pessoa que tem que sair para trabalhar todo dia, porque no final do mês precisa do dinheiro para colocar dentro de casa, para dar de comer, e que dificilmente vai para o centro de saúde ou procura o acesso do cuidado em saúde, porque não tem tempo, né? Então, como que a gente faz a leitura desse processo histórico e desse lugar situado? Porque a gente precisa fazer a fala situada, né? E fala por fala, a branquitude também faz. Bom, tudo isso chega na população preta de forma diferente que para a população branca. Por isso que eu estou dizendo de fazer a fala situada, né? O usuário preto e... Para o preto, a gente é facilmente colocado como usuário, né? Assim, então, geralmente o preto do Sistema Único de Saúde vai ser usuário e o médico vai ser branco, né? Então, essa lógica, a gente precisa mudar essa lógica, né? A gente precisa trabalhar para que esse processo institucionalizado, que amplia o racismo institucional, não aconteça. Então, a gente precisa ocupar os lugares mesmo, né? Precisa se formar médico, se formar psicólogo, se formar enfermeira e fazer concurso público e tá na ponta, fazer acontecer de forma diferente. Vai ser fácil? Não. Já foi mais difícil, né? Mas não vai ser fácil. Então, a gente precisa criar algumas estratégias de promoção em saúde, e daí eu digo, da promoção de saúde mental nesta sociedade racista, homofóbica, LGBTfóbica, né? Enfim, tudo isso que a gente já sabe que a nossa movimentação e o nosso ativismo nos faz pensar, estudar e sentir, né? Porque a gente sente primeiro, né? A gente sente tudo primeiro, mas nem tudo a gente consegue falar, né? Por isso é importante
processos de psicoterapia, valorizem. Bom, a gente precisa de profissionais pretos, a gente precisa de campanhas, né? O SUS tem campanhas pretas? Tem, poucas, mas tem, né? A gente precisa dizer que tem. A gente precisa de formação para a população e para quem atua na saúde. E a gente precisa, eu falei tudo coisas coletivas, né, até agora, e daí eu vou falar uma coisa individual, que a gente precisa, mas que também aponta para o social, porque aponta para a sociabilização, para a identidade e para a política pública, que é a gente precisa tornar-se negro, né? Neuza Santos Souza já dizia isso, da importância do tornar-se negro, né? A gente vai nascer pretinho, vai nascer pretinha, mas isso não significa que a gente vai ser preto, né? Porque o branco vai tirar a gente desse lugar e vai colocar outro, e aí a gente vai, ó, passar por alguns processos de dor sem dizer desse lugar de dor, né? Então a gente vai alisar o cabelo, usar alguns cremes para estética, para clarear a pele, enfim, por aí vai, né? A gente pode, ó, ficar assim, passar a tarde inteira falando disso, mas a gente tem outras pessoas para falar na live também. Então a gente precisa dessas estratégias de saúde e de outras mais, né? E daí acho que conversando a gente amplia muito isso, né? Muito massa. E aí aqui no chat as pessoas podem dialogar também, né? Olha, tem mais uma estratégia aqui que eu faço, ou a gente pode pensar nisso, né? Seria bacana a gente falar sobre isso aqui no chat também. Desse lugar que a gente vai falar, que é um lugar coletivo e situado historicamente, não é somente pela cor da pele, né? Que foi o que eu acabei de falar agora, né? Não significa, a gente nascer pretinho e pretinha não significa que a gente vai ser preto e preta nessa sociedade racista. E os brancos, sobretudo os que se dizem antirracista, precisa saber disso para poder colaborar na luta, né? Aquele e aquela branca que chega dizendo, Cíntia, como que eu posso, do meu lugar, colaborar para a luta antirracista, né? Precisa situar tempo, história e ancestralidade. Precisa saber que os processos chegam diferente para as pessoas pretas e para as pessoas brancas, porque a população branca não passou por um processo de escravização, né? E a gente precisa saber também que para a gente é muito difícil elaborar o luto, né? Sobretudo agora em época de pandemia, né? Elaborar o luto de todas as perdas que a gente teve, está tendo e que sabe que vai ter. Então, não dá tempo de elaborar o luto. Perdeu aqui, morreu aqui, não tem mais aqui, acabou, amanhã é outro dia, tem que trabalhar, tem que continuar a vida, ó, a lágrima nem cai direito, né? A gente segura a lágrima porque também não pode aparecer chorando. Então, que processo é esse de dor que você não pode viver, né? Porque a pessoa branca facilmente vai tirar alguns dias de licença, vai ficar tranquila ali, vai chorar, né? E daí, se a gente chorar, a gente está literalmente mostrando um lugar de fraqueza, né? Porque foi isso que foi colocado aqui na nossa cabeça, né? Então, assim, o racismo é coisa da sua cabeça. É coisa da minha cabeça, porque se está aqui, é porque estou sentindo, né? Então, de fato, Então, se a gente precisa falar disso. Sobretudo, se é da minha cabeça e eu estou sentindo, e eu estou mal com isso, eu estou buscando o profissional da saúde para lidar com isso, né? Então, e aí? Saúde, né? Como que você vai cuidar do racismo falado e o não falado? Como que isso vai chegar? Bom, as repercussões do racismo na saúde mental chega depois da mediação entre distribuição e acesso desigual, né? Então, a gente tem uma distribuição e um acesso que é desigual e as afetações do racismo vai chegar. O racismo percebido e sentido, ele vai mobilizar ou vai paralisar o corpo negro. E isso depende muito do tempo de elaboração pessoal, individual, coletivo, né? As coisas, quando é coletiva, são mais fáceis de ser vividas. Então, isso também vai depender muito de como esse corpo negro vai chegar, vai estar e vai atuar, né? Vai ser na vida. Vai produzir ou não saúde mental. E as formas negativas de acontecer amplia e adapta a branquitude como norma, como regra e como a capacidade. Logo, se a branquitude é norma, regra e capacidade,
coloca, é a branquitude que coloca a gente nesse lugar, tá, gente? A gente não nasceu nesse lugar. A branquitude, não só corpo e pele, né? Estou fazendo outra leitura mais ampla. A branquitude coloca a população negra num lugar de não capacidade, de não merecimento, né? A branquitude é que vai fazer a gente agir dessa forma. Nos colocam uma máscara branca para que a gente possa circular, né? Já dizia aí Frantz Fanon, peles negras, máscaras brancas, que a gente tem que estar com a nossa máscara branca para circular em alguns momentos. Mas a gente pode pensar que a gente pode continuar com a nossa cara preta e ter um aliado, uma aliada branca, para poder acessar facilmente alguns lugares e fazer a nossa parte, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso também, se eu quero vestir essa cara branca, ou se essa cara branca vem, chega, e não me dá a oportunidade de mostrar minha cara preta, ou se eu quero mesmo ficar com a minha cara preta e ir pro embate desse jeito, e o que eu vou fazer? Se eu quero ficar com a minha cara preta e só quero ver gente preta e não vou ver mais ninguém branco, se eu vou odiar a população branca, assim, para sempre, né? Então, assim, o ódio e o amor, eles andam juntos ali, né? Então, como que a gente vai cuidar da saúde mental dentro desse processo de desigualdade, de acesso, de tudo que eu já falei aqui agora, né? E daí eu ressalto que quando eu falo de todas as vezes que eu falei de branquitude aqui, eu falei de uma posição de poder, de uma posição de privilégio, né? E aí a gente vai ter que falar de privilégio para poder falar de cuidado, né? Para não ficar na questão da autoagressão e do autocuidado, né? Nem sempre essas duas coisas vão dialogar. Não vai dialogar, né? Porque se a branquitude me coloca num lugar de autoagressão, o autocuidado vai ficar longe, vai ficar muito longe, né? Então, como que eu cuido da minha saúde mental se eu não tenho o processo de autocuidado? Como que eu cuido da outra pessoa se eu não tenho o processo de autocuidado? Né? Então, a gente ainda precisa olhar para isso. E daí eu falo de autocuidado como um processo político, né? Usar o cabelo Black Power é um processo político, né? E para terminar, queria dizer que negar o racismo não faz com que ele desapareça, gente. Não faz. Não vou falar de racismo porque não sei, porque ele não pode existir, porque ele vai desaparecer. Não, esquece. Negar o racismo não faz com que ele desapareça. A gente precisa não negligenciar essa análise racial, de cor, de raça, etnia. A gente não pode negligenciar para poder romper com essa lógica, né? E aí, a gente já caminhou bastante, mas, ainda falta muito, né? Então, é desse lugar de fala coletivo que eu digo, e desse lugar de fala dos lugares que a gente está, né? Que a gente está, que cada um ocupa, e que a gente pode fazer acontecer de várias formas diferentes. Acho que é um pouco isso, não consegui ver o chat, não sei se tem perguntas, não sei nada, mas acho que era isso que eu queria trazer um pouco, e eu espero que todo mundo tenha saído, assim, muito provocado, porque se está todo mundo beleza, minha fala não foi para onde queria, assim, bastante provocação, bastante. É isso, gente, abraços pra gente, para quem tá longe, para quem tá perto, e a gente vai continuando. Oi, Cíntia. Obrigado pela sua contribuição aí, que foi esclarecedora, apresentação desses dados importantíssimos, mas nós estamos com um problema de tempo. Você já quer aproveitar, fazer suas considerações finais, agradecimento? Faço sim. Eu acho que eu deixo um grande beijo carinhoso para as pessoas que estão organizando esse festival, né? Foi um arraso, foi um sucesso. E quero dizer que psicoterapia é importante, né? E que hoje está um pouco mais acessível que antes. Então, façam psicoterapia, cuidem da saúde mental. Obrigada, Cíntia. E agora eu quero chamar a Aparecida do Carmo Miranda Campos,
que, como eu conheço ela como Tida, acabei chamando ela de Maria Aparecida e peço desculpa. Tida, você quer fazer suas considerações finais? Dag, estamos em casa, está tudo certo, Dagmar. Quero sim, quero de novo agradecer por esse momento, quero parabenizar esse festival. É assim, uma coisa importantíssima que está acontecendo. Parabéns de novo a Beth, que eu esqueci de agradecer no início, que foi quem ficou me provocando para estar falando desse espaço também, junto com a Cleusa, e todas, né, e todos envolvidos aí. Eu só queria lembrar rapidinho, para encerrar, que quando eu falo da questão da saúde, né, e que a gente precisa ter olhar diverso, né, para poder atender essa população, lembrando que, resgatando um pouco o que a Cíntia falou, mas lembrando da questão do cuidado em terreiro, de religiões de matriz africana, que deve ser integrada na política nacional de práticas integrativas e complementares. Então, isso também é uma discussão, é um avanço que nós teremos que fazer, mas que na prática pode já ir acontecendo. Então, obrigada de novo, uma alegria estar aqui participando, um prazer enorme, sucesso para esse final de festival, inicial de uma atividade extremamente potente e abrangente. Parabéns a todos e muito obrigada. Obrigada. Eu tenho certeza que esse debate foi de extrema importância para podermos aprender que, melhorando a saúde da população negra, nós estamos melhorando a saúde para todos, né? E espero que com essas reflexões possa haver novos olhares a respeito da saúde integral da população negra. E finalizo agradecendo a presença da Aparecida, Tida, da Cíntia, a Cleusa, de todos os participantes, a plataforma Socializando Saberes, a TV Tainá, o Conselho Municipal de Saúde e toda a equipe organizadora, que foi um sucesso, está sendo um sucesso esse festival. E muito obrigada, beijos e um abraço. Até mais. Vidas negras importam. Vidas negras importam e muito!